Cascavel também pode enfrentar uma epidemia se seguir na progressão da doença como está nos últimos dias, né, Rogério? A tendência de Cascavel passe a enfrentar uma epidemia já em março ou abril desse ano. E aí as pessoas estão ficando com medo, aliás, estão indo até as farmácias atrás de repelente. O que eu quero saber, você está numa farmácia, se tem repelente para todo mundo, Rogério? Aqui, por enquanto, até tem alguns, Rabi, que sobraram nesse estoque. O que está acontecendo? Todo mundo saiu atrás de repelentes aqui em Cascavel e tem gente, inclusive, fazendo estoque em casa. Por isso, essa procura aumentou tanto, com a preocupação de epidemia em várias cidades aqui da nossa região. Vou conversar agora com o responsável farmacêutico aqui, o supervisor farmacêutico dessa rede de farmácias, o Renato, para explicar para a gente a preocupação de vocês. Aumentou muito a procura, assim, vocês nunca viram nada igual. Inclusive, está em falta nas distribuidoras. Isso se confirma, Renato? Boa tarde a você. Boa tarde a todos. Veja, a nossa venda de setembro até janeiro, ela não se compara com a venda de fevereiro. Então, há uma procura extremamente intensa sobre repelentes atrás desse produto. As pessoas, sim, estão levando mais quantidades para casa e as distribuidoras já estão em falta. Isso porque a indústria não calculou exatamente a demanda. Então, não conseguiram fabricar o tanto quanto era necessário para esse surto. A gente separou alguns exemplos aqui dos mais tradicionais, né? Explica a diferença entre cada um e até a maneira correta da pessoa utilizar esse repelente aí em casa. Ele pode ser usado diariamente, inclusive? Exatamente. Cada repelente tem um determinado princípio ativo. Hoje nós temos basicamente 3 princípios ativos que compõem um repelente, que é o icaridina, que é aquele que fornece maior tempo de proteção, extremamente indicado para gestantes, crianças. Ele é a base de icaridina, então ele oferece maior tempo de proteção. Alguns deles oferecem até 10 horas de proteção. É muito importante se ligar no tempo de reaplicação. Tá? Então, há 10 horas, mas suou muito, foi para local em que teve muita troca de calor, precisa reaplicar um pouquinho antes. Os mais tradicionais são a base de DEET. E aí vai variar muito da concentração desse ativo no repelente. Se é um ativo muito mais concentrado, ele dura mais tempo de efeito, alguns até 8 horas de proteção. O tradicional e o que mais tem em pesquisas é 4 horas de proteção. Então, se a pessoa usa o tradicional, cada 4 horas uma reaplicação. Tem alguma contraindicação? Alguém tem que ficar em alerta, de repente, público aí? A gente sempre orienta que gestantes e crianças pequenas, além do repelente, utilizem o método de barreira. Qual é o método de barreira? Telas nas janelas, o bom e velho mosquiteiro para dormir, roupas um pouquinho mais compridas com tecidos não tão leves para que evite o contato direto com a pele e se ligue muito no tempo de reaplicação. Tá ok, Renato, muito obrigado, viu, por todas essas explicações aqui pra gente, bem práticas, fáceis de fazer em casa. Você viu, Rabi? Colocou uma tela, de repente, ali na janela, já protege bastante, usou o repelente e, claro, aqueles cuidados básicos, dá aquela olhada no quintal, tudo que acumula água, você pode retirar e também fazer a sua parte, até para a gente não enfrentar uma epidemia aqui em Cascavel, e essa é a grande preocupação hoje, né, Rabi? Volto contigo no estúdio. Muito obrigado, Rogério, pelas informações ao vivo aqui de Cascavel. E chama atenção esse dado que o superintendente farmacêutico trouxe, que aqui em fevereiro, nessas 3 primeiras semanas de fevereiro, já foi vendida a quantidade de repelentes que normalmente eles vendem em 5 meses. Isso também tem acontecido no norte do estado em uma escala até maior. Em Londrina, por exemplo, a procura por repelentes aumentou 400%. E até produtos para matar o mosquito no ambiente estão sendo requisitados nas casas especializadas. No convívio da Vera, pelo menos 7 pessoas pegaram dengue. Com receio da doença, ela aplica o repelente várias vezes ao dia. Eu estou passando direto, de manhã, à tarde, à noite, que eu vou dormir, eu não deixo de passar. Porque a gente tem que se prevenir, né? Nesta rede de farmácias presente em 100 cidades do Paraná, a venda de repelentes explodiu no começo do ano. Em 2019, cerca de 4.500 produtos foram comercializados. No mesmo período de 2020, foram quase 22.500.
Fizemos um levantamento, né? Houve um aumento mais ou menos aproximadamente de 400% em relação ao ano passado. Quando se anuncia alguma coisa, ou em televisão, em jornal, a população realmente vai atrás do que precisa, né? Alguns produtos de longa duração e com maior concentração de caridina estão em falta. A expectativa é que a procura continue em alta. Final de fevereiro até meados de março deve ter essa demanda, infelizmente para nós, né? Londrina tem 1.663 casos confirmados de dengue, isso do início do ano até agora. E as casas também podem ser protegidas, além das barreiras físicas, como essas telas, que podem ser colocadas em portas e janelas, existem inseticidas que têm ação contra o mosquito, alguns componentes com duração de até 3 meses. Para o interior da casa, a composição pode conter a lambda cialotrina. Para lugares abertos, o malation. Ele tem uma ação residual, ele fica por muito mais tempo no ambiente, ele garante uma proteção muito maior e também ele vai conseguir fazer a manutenção. Então, quer dizer, você não vai precisar ficar passando de mês em mês. Você chega lá, faz umas 2 aplicações, né, para estar meio que isolando bem o local com inseticida, e daí ele garante pelo menos esses 3 meses de proteção, né? Mas a aplicação precisa ser feita de forma correta. Cada produto tem uma indicação para a diluição em água. Normalmente os inseticidas para passar mais em casa, eles vêm na concentração de mais ou menos de 2,5%, dependendo do princípio ativo, até 10%. Para não ser tão tóxico, você pode diluir uma tampinha para cada litro de água. No dia da pulverização, animais e crianças devem estar longe do local. Colocar a máscara, passar sempre a favor do vento, abrir todas as janelas, portas da casa e ventilar bem o local. E também retirar os animais e crianças abaixo de uns 5 anos, é bom estar retirando e retornar à casa só depois de umas 2 a 4 horas, dependendo do inseticida que você passar. Por isso que é bem importante ler a bula ou a rotulagem que vem especificando. Preocupação nacional que a gente traz para o nosso estado e regionaliza aqui no oeste do estado também.